Obrigado. Boa tarde. Tem o pessoal se aproximando aí, dá tempo de eu terminar meu grafite aqui? Falta pouco. O slide fica só de um lado da tela, né? Perfeito. Já vou passar aqui próximo slide para gerar uma provocação. Falta pouco, está acabando. Pronto. A estética sustentável na gastronomia não é sorte. É ciência. A beleza que você vê ali não é só apenas decoração, é a linguagem da natureza aplicada no prato. E quando essa forma respeita a origem, o planeta agradece. Bom, quem sou eu para falar de sustentabilidade em empratamento? Eu vim diferente de verduras orgânicas à descoberta da gastronomia. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando me apresento na primeira aula, que todo herói tem um trauma. Pode reparar, o Homem-Aranha perdeu o tio, Super-Homem caiu no planeta estranho, órfão. E na jornada do herói, meu trauma foi o bolo de cenoura que meu pai fez no meu primeiro aniversário na escola. E meu pai era vegetariano, nos anos 80. Sabia fazer muito bem pão, mas cozinhar não era o forte dele. E quando eu fui cantar parabéns a primeira vez na escola, eu queria me esconder embaixo da mesa, porque o bolo dele parecia um pão. Ele era contra açúcar, então imagina uma festa de criança sem refrigerante. Um bolo que parece um pão, ninguém queria comer aquele bolo. E eu me senti um alface na salada de fruta. Bom, passou-se o tempo, em 2005, eu era feirante de verduras orgânicas, eu tinha descoberto um grupo de pesquisa na PUC, aqui no Rio de Janeiro, que fazia mandala com frutas, suco verde, uma alimentação crudívora, vegetariana, à base de semente germinada. Então, fazia entrega de bicicleta para na época era Bike Express, tinha a ideia de viajar ao Brasil de bicicleta, e minha família super preocupada. Meu filho, você parece um hippie, vai procurar uma faculdade para fazer, que tal turismo? E na época, dentro desse grupo de pesquisa, que eu passei por 4 anos, eu descobri que as preparações que eu fazia eram diferentes das outras pessoas. O que para mim era natural, para as outras pessoas era bastante complexo e difícil. Então, por que não fazer gastronomia? Em 2009, entro para Estácio. Aqui eu estou magrinho, ó, ao lado do Alan do Cássio, quando ele veio fazer a visita na faculdade. Trabalhando desde o primeiro período. Nessa época eu já morava fora de casa, tinha que bancar o aluguel, né? Parte eu pagava cozinhando nos finais de semana. Então eu trabalhei em casa de suco, botequim,
aqueles primeiros trabalhos para você ganhar experiência e sempre me empurravam para a louça. Não, vai para a louça, tipo, não atrapalha aqui não, a gente, vai lavar a louça. E até para lavar a louça tem técnica, né? Eu descobri isso. Então foi quando, no último período da faculdade, eu vi um anúncio na Rio Show Gastronomia. Não sei se alguém conhece Rio Show Gastronomia. Saía todo domingo, sábado, né? Sexta-feira, né? Saía sexta-feira no Globo. Minha avó reservava para mim. E eu vi uma nota que o Cloito Tragro ia abrir um restaurante. Sempre que eu não tenho um novo restaurante, novas vagas. Era a minha oportunidade. Então, 2 anos já trabalhando em diversos restaurantes. Não parava 3 meses em um, era demitido, ia para outro, não desisti. E aí decidi encarar postular essa minha vaga para o Claude. Ele aceitou, então desde então minha carreira ficou marcada pela cozinha francesa. Eu persisti tanto com o chefe que eu consegui um estágio na França, lá na Maison Tragro, restaurante com mais de 50 anos, com 3 estrelas Michelin, faz parte da história da gastronomia francesa. E eu digo que eu pisei com os 2 pés direitos na França. Peguei minhas férias e fui estagiar na cozinha. Quem é que pega férias para trabalhar? Estava lá eu, dentro da cozinha da Maison Tragro. Me apaixonei por aquilo lá. Eu esqueci de contar, a vaga que tinha no Claude era para confeitaria. Não era a vaga que eu queria, mas o importante era agarrar a oportunidade com um grande chefe. E quando eu voltei da França, o Claude falou: Duda, eu quero investir em você. Você vai ser meu chefe executivo de confeitaria. Falei, putz, que legal, chefe. Não, tudo bem, vamos. Não, eu ia viajar o mundo, começando por Lenotre, em Paris. Eu falei, a ideia de viajar eu achei maravilhosa. Eu falei, não, vamos sim. E era um contrato de 10 anos. Eu não sei que cargas d'água deu, que a filha dele é confeiteira, né? Não sei se todo mundo sabe, a Carol Tragro é confeiteira, tem lá sua confeitaria. A gente, inclusive, foi colega de turno na confeitaria no Cordon Bleu. E o Claude falou, Duda, aquele plano foi por água abaixo, porque minha filha quer fazer confeitaria. Mas ele plantou em mim a sementinha de viajar. Já tinha ido para a França, né? Falei, bom, vou juntar todos os recursos que eu tenho. E tinha um amigo que estava trabalhando no restaurante em Nice, no sul da França. Falei, Nice é igual Rio de Janeiro, praia, acho que eu vou me adaptar. E tinha alojamento, não preciso pagar para morar, mas também não tinha salário, né? Era como se fosse um estágio, né? E aí eu fiquei, o chefe fechou o restaurante no sul da França. O inverno é deserto. É como se tivesse 3 meses ou até mais, 3 a 6 meses de restaurantes fechados. Eles só abrem para a temporada de verão. E aí, eu cheguei já no início no final da primavera, para chegar o inverno, o chefe me dispensou. Falei, putz, estava crente que ia ficar por aqui mesmo. E foi então que eu conheci uma namorada francesa que vendia trufas para restaurantes estrelados. E se ela me arrumasse uma vaga no bistrô, para mim já seria ótimo. Eu ia ficar super feliz. Mas ela conseguiu uma vaga num lugar que nem eu imaginava que iria pisar. É a Maison de Bois, o chefe Marc Berrat, um dos poucos chefes da França que tiveram 2 restaurantes com 3 estrelas de Michelin ao mesmo tempo. Ele valorizava imensamente o produto orgânico, o vegetal, e ao mesmo tempo era um cara super criativo. Cozinha molecular, com vegetais, ele é ingrediente de terroir, 350 € o menu, bem caro para a época. E peguei a temporada de inverno. Só que assim, na temporada entra uma galera. A temporada vai baixando, os cozinheiros vão indo embora um a um, porque tem aquele intervalo entre a temporada de inverno e verão. É meio que uma entre-safra. E só ficou eu na cozinha. O chefe fez a proposta para eu continuar lá, mas eu confesso que eu fiquei bastante assustado com o comportamento do chefe em algumas situações. Eu falei, cara,
vou ficar aqui sozinho, nos Alpes franceses, numa cidade de 3 mil habitantes, com esse louco? Eu falei, não. E aí, decidi sair, foi super importante o que eu aprendi lá, mas realmente era um ambiente um pouco hostil, assim, eu me sentia sem a família, a namorada em Nice, eu nos Alpes sozinho, eu vou embora daqui. E, finalmente, eu fui para Paris, está faltando um quadro aqui, né? Eu fui para Paris, trabalhei no Hotel Chabot, que é um catering de altíssimo padrão, é o melhor catering da França. Eles fazem um evento de Roland Garros, grandes marcas. Nesse catering, eles estavam expandindo para outros países e o Brasil era um plano para eles. Então, eles falaram, de repente você vai ser o nosso chefe no Brasil. Eu falei, pô, talvez aqui seja uma oportunidade para eu fazer minha carreira, né? Eu vim até para o Brasil fazer alguns eventos lá no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, pela empresa. Mas quando eu voltei, esse plano, eles viram que o brasileiro queria churrasco no buffet. Então falou, não, isso aí não vai dar certo para a gente. Era pouquíssimos clientes, valia mais a pena mandar alguém da França fazer o evento e depois voltar e alugar um espaço de um catering que já existia, né? Falei, putz, perdi mais uma oportunidade. E agora? Quando eu estava no sul da França, eu já sabia da existência do Mirazur, porque o chefe é amigo do Claude Chabrol. Ele é casado com uma brasileira. Só que quando eu fui procurar a vaga com ele, quando eu fui dispensado no primeiro estágio, estava tudo fechado, ele ia fechar também. Eu falei, pô, acabei indo para os Alpes, fui para Paris, falei, pô, e aquela oportunidade do Mirazur no sul? Entrei no site, vi lá que ele fale conosco, né? Postulei minha vaga, quero trabalhar com vocês, né? Em francês, você envia o currículo, envia uma carta de motivação, explicando o que você quer trabalhar lá. Falei da minha ligação com o Claude e tal. E liguei para o Claude na hora. Mandei um WhatsApp, não, acho que mandei um e-mail, não lembro. Acho que mandei e-mail. Naquela época o WhatsApp não era tão dissipado assim. Eu mandei um e-mail para o Claude falando que eu tinha postulado para essa vaga e tal, para ele, né, ver se dava uma força. E aí ele falou, pô, que bacana, Duda, eu estou aqui no México com o chefe Mauro Colagreco, o chefe do Mirazur. Vou falar para ele que você está indo para ele. E aí eu fui recebido da melhor forma, dormi na mesma casa do subchefe, dividi quarto com o sobrinho do Mauro. E na época ele tinha 1 ou 2 estrelas de Michelin, estava em ascensão o restaurante ainda, não era essa fama toda. Mas foi lá que eu pensei em desistir da gastronomia. Eu acho que quanto melhor o restaurante, mais rigoroso ele é. Assim, é um chefe que está totalmente alinhado com a sustentabilidade, eu vou falar isso mais no final da palestra. É um chefe que hoje em dia tem a estrela verde do Guia Michelin, tem uma horta atrás do restaurante, está de frente para o Mediterrâneo, é um sonho em termos de modelo de negócio, mas assim, a rotina é muito dura. Você acorda às 7 horas da manhã, sai da cozinha meia-noite, quando consegue tirar um intervalo na tarde. Eu lembro que uma hora eu estava na cozinha, eu chorava e não sabia do que eu estava chorando. Acho que era muita pressão, sabe? E eu ainda tive sorte, entre aspas, foi sorte. Um cozinheiro português, lá para você ter ideia, o mixer de mão era um mixer de Bluetooth, ele não tinha fio. Quando um cozinheiro vai limpar um mixer de mão, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, tira da tomada. Esse não tinha tomada. Ele foi lavar e apertou o botão de liga ao mesmo tempo. Então ficou uma semana e meia afastado. Quem é que vai puxar dos estagiários? Tinha um exército de estagiários ali. Quem que vai puxar dos estagiários? O favorito ali do chefe, né? Aí fui eu assumir a praça. Eu caí de paraquedas numa praça de um restaurante que hoje em dia é 3 estrelas Michelin, né? Eu não sabia. Eu falei, caraca, o que eu faço agora, né? Ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E sobrevivi a essa etapa, bem difícil. Terminou meu período de estágio, veio a recompensa. O chefe Mauro Colagreco conseguiu um trabalho para mim no restaurante dele em Paris, que chama o Grand Cœur, Grande Coração. E por um acaso era uma quadra da minha casa.
onde eu morava em Paris. Então, foi a grande recompensa. E lá eu fiz um serviço e falaram assim, cara, vem um cliente aí que pediu todas as entradas. Aí o chefe, pô, quem é esse cliente, cara? É um chefe de cozinha, alguém conhecido? Não, é um cliente aí desconhecido mesmo. Cara, o cliente era esse cara aqui, ó, Michel Troagro. A praça da entrada era minha aqui, ó. E eu falei, caraca, tem que estar tudo impecável. Senão, pô, o cara, 3 filas de Michelin há mais de 50 anos. Depois do serviço, ele veio na cozinha, tirou foto com a gente, falou que ele adorou, a filha dele adorou, assim, foi um banho de água de alívio. Eu falei, cara, já vi tudo que eu queria ver na França, aqui é muito rigoroso, já entendi. Fiquei até mais tempo do que eu pretendia. Eu pretendia voltar em 2016 para as Olimpíadas, acabei me estendendo um pouco mais. Quando eu voltei, eu chefiei meu primeiro restaurante aqui no centro da cidade, era um almoço executivo chamado Paul. E lá, eu nunca tinha criado um cardápio. E eu desenvolvi um método de criação de cardápio, que eu vou falar mais dele depois, que me permitiu ser chamado para grandes projetos, como o International Catering Cup. Em 2019, eu fui junto com o chefe Paulo Araújo, a gente deixou o Brasil em top 10 do mundo, na categoria de catering. Depois, inaugurei um beach club em Trancoso, na Bahia. Me chamaram para dar aula no Le Cordon Bleu, eu fiquei por 2 anos. Durante o período do Cordon Bleu, a competição do International Catering Cup me convidou para ser jurado brasileiro de degustação. E hoje eu sou sous-chefe no Roxy Dinner Show, consultor de estratégia, tenho uma empresa de consultoria e desenvolvi um método próprio. Que método próprio é esse? Bom, uma coisa que eu não contei é que eu sempre achei que fosse trabalhar com arte e design. Fui professor de grafite, tive destaque e aqui está a prova, ó, quem duvida. E fui destaque no projeto ambulante do design do Gringo Cardia aqui no Rio de Janeiro. Meu trabalho no curso técnico de design gráfico foi eleito como melhor da turma para ser impresso numa gráfica de verdade. Tinha tudo para trabalhar com arte e design, mas quando eu conheci uma professora de design que cozinhava, eu descobri esse talento. Mas foi nessa época do design que eu desenvolvi esse método que une metodologia de criação com as grandes técnicas da alta gastronomia. Bom, o que eu tirei de lição dessa jornada? Que o que poderia ser um trauma mal resolvido, eu desenvolvi ele em empratamento. Tá? Tudo que um bom empratamento quer é encantar. É exatamente o oposto da experiência que eu tive com o bolo, o desencanto do bolo de cenoura. Que técnica, com ética, você consegue ter uma verdadeira maestria. Isso eu vi no Mirazur. E sustentabilidade precisa ser desejável. Não adianta nada um bolo de cenoura que não vai encantar e unir as pessoas se ele não for bonito. Ele não vai funcionar. Aqui está um pouco do meu portfólio. Os pratos do Rox, em Trancoso, na Bahia. Aqui o meu trabalho de sketch antes de ir para o empratamento, que a gente fez lá no Rox também, nos pratos do Rox. E a tese que eu vim defender hoje, ela está simbolizada nesses 3 círculos, que é a forma, a cor e a origem.
Bom, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, como a natureza projeta beleza. Depois, aproveitamento integral como estética, desbloqueio criativo. A cor como narrativa de frescor e beleza. 3 sistemas de empratamento para vocês saírem daqui hoje já com ideia de layout de empratamento que economiza tempo e produto. E, por fim, o que o guia Michelin e o Green Guides já reconhecem para onde o futuro aponta. Até aqui tudo bem, gente? São todos alunos? Senhora não? Geometria Sagrada. Aluno? Quem aqui é aluno? A maioria. Legal. Fibonacci está em todo lugar. Alguém viu ou leu o Código de Da Vinci? A sequência de Fibonacci é citada nesse livro. E nada mais é do que essa sequência numérica aqui: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, que algumas pessoas usam como senha. Mas nada mais é do que o número seguinte é ele próprio mais o anterior. Quer dizer, é os dois números anteriores. Por exemplo, se eu tenho 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, e assim infinitamente. É uma proporção geométrica que aparece com frequência na natureza. Por isso que os designers usam isso exaustivamente, não só os designers, os Leonardo da Vinci, o arquiteto do Partenon da Grécia Antiga. Eu vou passar um vídeo aqui do Pato Donald que fala um pouco sobre a regra de ouro. Será que saiu som no vídeo? Vamos tentar, né? Se sair. Já agradecendo aqui a técnica. Será que o som sai na caixa? Isso aí, quem sabe faz ao vivo. Então, depois desse. Se não passar também não tem problema, eu explico, tento explicar da melhor forma, mas eu prefiro o Pato Donald explicando. É um vídeo curto. Alguma pergunta até aqui, gente? Levanta a mão. Não sabe? Está em qual período? Primeiro período? Você está em qual período? Eu sou de outro curso das ciências sociais, mas eu estudei economia. Professor. Bem que eu vi que era um gosto desconhecido, cara. Tem economia espalhada aí. Tudo quanto é lugar. Legal. Prazer te rever. Qual é o seu nome mesmo? Renan. Prazer em te rever, Renan. Opa, tá saindo. O Pato Donald é camerado que eu.
spoiler da palestra. Foi o nosso velho amigo Pitágoras que descobriu que o pentagrama estava completo na matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E essa linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isso é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode ser reproduzida matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra do ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas estruturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriram a magia dessas proporções. Na verdade, essa proporção ideal encontra-se na própria vida. Donald. Não. Então. Não, eu acho que não. Não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Agora que você está inserido no pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros em destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática.
e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro das espirais nos desenhos da natureza. A conclusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Descartes. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os leigos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então, você gostou da nossa viagem pela geometria? E aí, vocês gostaram? Fez sentido? Bom, a gente vai falar sobre esse tema um pouco melhor dentro do empratamento. Como é que eu trago essa geometria reconhecidamente bela para o prato? Então, primeiro, a gente precisa entender a espiral numérica. E essa espiral aqui, 1, 2, 3, 5, 8, e ao infinito e além. A espiral, ela por si só, já tem um movimento arredondado. Eu trago isso para meus emprestamentos, ou em forma de leque, ou curvas intencionais. Aqui também tem mais um leque de cenoura. Essa tapioca cortada no aro, ela fica com a curva muito mais bem definida. Isso é importante para você ter leitura. O cérebro humano ele tende a entender formas mais simples. E, ao mesmo tempo, é uma forma que começa pequena e vai aumentando. E como a proporção numérica, que começa do 1 e vai aumentando gradativamente. Ou simplesmente espalhando molho no prato com velocidade. Porque dessa forma, o molho ele começa grande e vai afinando na ponta, como uma caneta nanquim. Aqui você tem a própria forma da natureza. Quando você consegue preservar o ingrediente integralmente, você está respeitando a geometria da própria natureza. Aqui essa curvatura no prato, aqui em cima também, lá no fruto de atum lá do Rox. Aqui eu fiz na Copa do Mundo de Gastronomia, era um crocante, uma terrine com glaçagem de manga. Você vê que ela começa grandona e vai diminuindo até virar uma pontinha. Então tem uma escala geométrica aí também, de começar grande e terminar pequeno. Quero ver se vocês concordam comigo. Se a escala geométrica da beleza se repete na natureza, a gente trabalha com ingredientes que vêm da natureza. Então, a gente já tem na mão ferramentas para tornar o nosso prato belo. Quais são essas ferramentas? O contorno do ingrediente. O próprio contorno já é bonito. E no design, a gente fala outline. Aproveitar o contorno natural dos ingredientes. Como é que a gente faz isso na gastronomia?
um morango cortado ao meio com essa folhinha, tá? Porque se eu corto aqui, estou tirando parte da sequência geométrica natural. Então, quanto mais inteiro o produto, o ingrediente, mais próximo da sequência da beleza natural que ele vai estar. Aqui eu tenho um carpaccio não, um aspargos cortado longitudinalmente. Consigo ver todo o desenho dele. Nesse prato aqui eu coloquei uma cenoura cortada ao meio. Então tem todo o outline da cenoura, todo o contorno. Quando você faz carpaccio de abobrinha, por exemplo, você tem o próprio desenho da abobrinha nas lâminas. Carpaccio de polvo é a mesma coisa. Tem o desenho do tentáculo. Aqui é um carpaccio de abobrinha, que tem até outros ingredientes. O supreme de laranja que a gente faz, ele respeita a forma da laranja. Ali tem um morango cortado longitudinalmente para respeitar o desenho dele. Aqui eu coloquei 2 apresentações de peito de pato. E tem uma que eu prefiro, por 2 motivos. Um pelo contorno e outro pelo brilho. Olha como esse peito de pato aqui está sem brilho. E você não vê muito bem o contorno definido dele. Quando você corta ele ao meio, naturalmente já traz brilho, porque tem umidade dentro. Então, eu prefiro muito mais manter o contorno bem definido e com brilho, porque você viu o peito de pato inteiro assim. Você pode até cortar ele na transversal, como está aqui em leque. Tá? Aqui mais um exemplo de peito de pato cortado longitudinalmente. As cenouras, um desenho dela natural aqui. Cenoura dele é um tesouro, né? A gente não consegue tanta regularidade. Mas, quando você tem uma cenoura inteira, você tem uma proporção inteira aqui geométrica. Bom, eu falei de contorno, associando a sequência de Fibonacci. Agora eu vou falar sobre proporção e escala no empratamento, também com a sequência de Fibonacci. Bom, lembra que a sequência de Fibonacci é essa expressão numérica, que vai do 1 ao infinito, sempre aumentando na mesma proporção, 1,662, se não estiver enganado, que é um número φ, é um número gigantesco, mas é em torno de 1,62. Então, sempre vai aumentar na mesma proporção. Como é que eu trago essa escala para o empratamento? Bom, considerando que o número 1 é a minha menor escala, o que tem de menor nesse empratamento? O que é mais pequenininho, menor que todo? Está ali. Caviar. Mais alguém? Arrisca. Folhinha. Mais alguém? A gente tem tempo, tem até 5h30. Ele quase acertou. No menor, diga. O menor de todo é a molécula da água ali do molho. A molécula da água do molho. Cara, você foi ao infinito, é o 0, então. Esse é o 0. Mas o número 1 é o pó de cenoura que está aqui no prato. O pó é a minha menor escala no empratamento. Então, vamos lá. Número 2, o que seria? E agora já ficou mais fácil. Já pegaram o jeito. Ele já até falou. É o caviar. Na verdade, é uma semente de mostarda. É um piclezinho de mostarda. O próximo eu tenho certeza que vocês vão acertar. Qual que seria um pouco maior do que o pó e um pouco maior do que a semente de mostarda? A folha. A folha. Eu não sei, eu não lembro de cabeça, eu tenho que olhar também. É, a folhinha, tá certo.
Essa folhinha aqui representa o número 3. E o número 5 em escala? Perfeito, os pontinhos amarelos em cima da cenoura, que é o próprio purê de cenoura. Um está com goma xantana, a goma xantana deixa o laranja mais vivo, e o outro está com gordura, azeite e manteiga. A gordura tende a clarear o laranja. Então tem duas cores de laranja aqui em cima da cenoura. Agora está fácil, número 8. Estou vendo o suor escorrendo aqui do lado. Tem que olhar também, não é? Bom, eu acho que olhando assim, seria o tornedor. Isso aqui é uma rabada com agrião, tá, gente? Muito prazer, rabada com agrião. Que eu fiz para me inscrever no Masterchef, não me chamaram, não sei, acho que não chegou até eles, sem mais. Mas, enfim, a rabada, ó, o número 8, eu diria que é a rabada, maior que a rabada. Número 13, essa mousse de agrião com brotos de agrião espetados. O 21, acho que já seria esse molho aqui espalhado. E o 34, vou deixar com vocês. Quem é? Quem falou? Qual é o seu nome? João, o prato. O prato, gente. O prato também é uma escala geométrica dentro de empratamento. Salva de palmas aí para o João. Totalizou 7 pontos. Então, essa proporção áurea é algo, às vezes, até meio complexo de entender, mas existe uma grade no celular de todo mundo que está aqui, ó. Abra a câmera de celular de vocês, vocês vão ver que tem uma divisão de 9 quadrados, 3 por 3. Essa proporção é muito parecida com a proporção da regra de ouro, porque a proporção da regra de ouro é 1 por 1,68 e vários outros números vêm depois, né? Quase 1,7. A regra dos terços da fotografia é 1 por 1,5. Então, é um arredondamento aí aproximado que facilita muito a nossa vida, principalmente dos fotógrafos, né, que já colocam na própria tela. É uma simplificação da regra de ouro. Vamos entender como é que funciona isso melhor, né? Vamos desenvolver o assunto. Aqui está a minha proporção áurea e, segundo algumas linhas de design, dizem que a maior linha de atenção está aqui, nessa bolinha, ou seja, no olho da espiral, bem no centro. Mas essa espiral ela pode estar espelhada, como está ali. Então, ali eu tenho 2 centros de atenções. E eu posso espelhar novamente, para preencher todo o retângulo de ouro. Vai ficar assim. Então, geralmente, num retângulo, eu tenho 4 pontos de atenção. No retângulo, na regra dos terços, eu também tenho 4. Se eu somar os dois, vai ficar uma imagem assim. Então, vocês reparem que o pontinho verde e o pontinho roxo, eles estão bastante aproximados. Então, é uma simplificação que facilita a nossa vida. Então, não precisa ser exatamente naquele local, mas você sabe que em torno daquela área é uma área de atenção visual. Vou mostrar exemplos da fotografia. Reparem que o foco de atenção está sempre ali em torno de 2 a 3 pontos. Aqui eu tenho 2 pontos de atenção. Aqui eu tenho 1, 2 e 3. E um ponto de respiro. Tá? O ponto de respiro também é importante. Aqui eu tenho 3 pontos também, ó, 1, 2, 3, com imagens bem representativas da fotografia e um espaço de respiro. Tá? Essa grade, ela te ajuda muito a não centralizar.
que algo que fica centralizado às vezes fica monótono. Então, esses pontos deixam a imagem mais dinâmica. E ali eu coloquei por cima da regra dos terços a espiral, para vocês verem como está próxima de uma das interseções da regra dos terços. Tudo bem até aqui, gente? Estamos sobrevivendo? Está claro? É claro esse conteúdo? Ou é denso? Tá? Dá para acompanhar? Dá para acompanhar? Deixa um joinha se dá para acompanhar. Beleza. Não, para chegar nisso aí, eu tive que estudar. Para mim era muito complexo, muito abstrato, todo esse conceito. Então, aqui eu tenho no empratamento um foco de atenção aqui, um foco de atenção aqui e um foco de atenção aqui. Se eu colocar a regra dos terços, vai ficar mais fácil de identificar os pontos. Ó, os pontos vermelhos são os pontos de atenção e os pontos em branco, ou seja, o meio do prato e a outra interseção ali do terço, então está sem interferência, então isso dá uma leveza, dá um respiro. Você não precisa preencher o prato inteiro, dependendo do que você for apresentar. É lógico que um risoto vai ocupar o prato inteiro, mas também existe forma de você escalonar no risoto, botando uma cebolete bem pequenininha, pozinho de páprica, milho broto, então você consegue também. Mas falando de empratamento de restaurante gastronômico, que é o meu ponto forte, né, eu mais me identifico, você vê que tem que ter zonas de respiro. Ali a espiral junto com a regra dos terços sobreposta. E agora eu vou entrar num tema, deixa a regra de ouro de lado, regra dos terços. Eu vou lançar um desafio no final para ver se vocês aprenderam mesmo, tá? Não acho que vocês vão sair daqui só sentadinho, ouvindo o palestrante. Mas eu vou falar sobre aproveitamento integral como ganho estético. Eu lembro uma vez que eu tinha um cozinheiro que falava para mim, pô, Duda, eu quero melhorar meu empratamento, cara, mas eu não sei como, o chefe não deixou eu comprar mini broto. Era um chefe italiano, né? Eu falei, cara, vai lá, cadê teu manjericão? Aí pedi para ele trazer o manjericão. Eu falei, pô, já usei manjericão, já desfolhei tudo. Pega o manjericão que está no lixo, então, o galho que você jogou no lixo. Aí ele me deu o galho, eu comecei a pegar mini brotinhos que estavam no lixo. Que é aquele que nasce bem perto do talo. Falei, cara, tu tá com a solução aí na lata do lixo. O chefe não quer mini broto, mas tu tá jogando mini broto no lixo. Então, o que dá para fazer com coisas que geralmente são descartadas? A casca da batata doce, eu faço um chips maravilhoso. Mas outras cascas também daria para fazer chips. Com a salsa, ou até o manjericão que ele jogou fora, a gente pode fazer um pozinho de salsa, um pozinho de manjericão. E é lógico, vocês estão numa universidade gastronômica, não sei se o primeiro período já viu isso, mas as bases são feitas com carcaças de frango, com ossos. Então, tudo isso é aproveitado antes de ser descartado. Aqui alguns exemplos de ganho estético quando você olha para o ingrediente e tenta aproveitar o máximo dele. Esse aqui da ponta é o prato do Mauro Colagreco de abobrinha. Ele usou a flor da abobrinha também. Pegou a flor, desidratou, fritou, não sei o que ele fez ali, mas parece um vidro. Dá um ganho estético incrível. Ele só pegou algo que geralmente não é usado. No prato de aspargos, o talo de aspargos vira esse creme que está embaixo. Então, mais uma coisa que às vezes é descartada. Aqui, ó, o talo do agrião, ele vai para a mousse de agrião que está embaixo dessas florezinhas espetadas. Não preciso nem falar, né, que o demi-glace é feito com a própria rabada. A casca da cenoura virou pó.
para dar esse ganho estético aqui, de escala. Agora eu quero provocar vocês perguntando o que uma pessoa comum imagina quando vê um frango, ou uma pessoa do primeiro período, não sei. Imagina o quê? Frango assado, né? Primeira coisa, né? Um frango assado, uma coxa, um peito de frango. O que um chefe de cozinha criativo vê quando vê um frango? Supreme de frango, uma palotine de sobrecoxa, o próprio jus, feito com a asa de frango, uma terrine feita com os miúdos, a pele, chips de pele crocante. Posso pegar essa pele, triturar e fazer um pó, fica um umami super poderoso. Tá, Duda, mas nem tudo que vai para o lixo eu consigo aproveitar. E aí vem uma questão ética, que é a compostagem. A compostagem eu aprendi antes mesmo de entrar para a gastronomia. Eu acho que devia ser uma matéria a ser aplicada também no curso, porque me preparou para enxergar a gastronomia de uma outra forma. Alguém que sabe o que é compostagem? Rolou palestra ontem de compostagem? Composteira. Então, ontem rolou uma palestra com o composteiro, que faz esse processo de compostagem. Vê que tem um plano, você assina e usa na sua casa, coleta os seus tamanhos, composta e devolve para você como quiser. Perfeito, é o plano que eu assino na minha casa. Você recebe um balde, você joga suas cascas ali, passou uma semana, você deixa na portaria, eles recolhem e entregam um balde vazio. E aí algumas assinaturas devolvem terra adubada para você. Aqui à esquerda eu tenho um sistema convencional. O que é o sistema convencional? Você colhe da terra, planta, colhe. Importante dizer, quando você planta e colhe, aquele ingrediente está vindo com nutriente da terra. Você vai para o restaurante, vai para o prato, e depois vai para o aterro sanitário. E um sistema regenerativo, ele vem da terra, vai para o plantio ele é colhido, depois de colhido ele vai para o restaurante, do restaurante ele vai para o prato, do prato ele vai para a compostagem, e a compostagem volta para a terra. Aquele nutriente que o ingrediente tirou da terra, ele é parcialmente devolvido quando se faz a compostagem. Então, a monocultura, ele só pensa em tirar da terra, ele não pensa em regenerar a terra. E aí, como é que planta numa terra que não é regenerada? Aditivos químicos, né? Coloca lá os nutrientes químicos e a gente come nutrientes químicos, não nutrientes da terra. Então, por que compostar importa para um chefe de cozinha? Bom, primeiro pela ética, 45% do lixo urbano é orgânico e quando vão ao aterro, vira metano, que é aproximadamente 28 vezes pior do que o CO2, o efeito estufa. Então, você não evita o metano fazendo compostagem, mas você reduz ele em 96%. Você ameniza o dano. A terra fica fértil. Com a terra fértil você tem um alimento estruturado e vivo, melhor ciclagem dos nutrientes na terra e possivelmente um ingrediente com a cor mais viva. Por que eu falo isso? Quando eu trabalhei em Trancoso, na Bahia, eu me espantei que o hortifruti vinha do Espírito Santo. E, caraca, a maioria do camarão que a gente come aqui vem do Nordeste. Então, para fazer esse transporte,
esse deslocamento, primeiro, combustível, né? Você está emitindo CO2, combustível. Mas vamos ver pelo lado do chefe de cozinha. Cara, o camarão para vir do Nordeste, ele vem no mínimo com conservante, para durar a viagem. Tá? E tem muitas pessoas, eu ouço relatos de pessoas que têm alergia ao conservante do camarão e não exatamente ao camarão. Aqui no Rio de Janeiro tem um cultivo ecológico de camarão, que é um grande fornecedor da chefe Roberta Sidibrac, e algumas pessoas relatam que com aquele camarão elas não desenvolvem alergia. E, por fim, a narrativa. Quando eu trabalhava nos Alpes franceses, o chefe adorava na mesa dizer que esses são os ovos das nossas galinhas. E o que as galinhas comiam? Além do grão. O que sobrava da comida. Todas as cascas, a gente tinha um lixinho de casca para dar para a galinha no final. Então, essa narrativa envolve o cliente, né? Ele podia nem ser o ovo da galinha dele, mas ele fala, não, são os ovos das nossas galinhas. Ele nem tinha tanta galinha assim para ter tanto ovo, mas ele usava essa narrativa. Bom, um ciclo completo com estética e ética. Ele começa na terra fértil, que é plantada, colhida, empratada. Quando o chefe se atenta para ter um aproveitamento integral, inclusive para enriquecer a estética no seu tratamento. Os resíduos vão para a compostagem traz mais nutrientes para a terra. Ufa! Terminei a parte de proporção áurea, né, e toda essa parte de aproveitamento do ingrediente. E agora vamos falar um pouco de cor. A teoria da cor no empratamento. Bom, uma teoria muito conhecida é essa das cores primárias, que a gente encontra no círculo cromático. As cores primárias são as cores mais vivas, são aquelas que vão saltar mais aos olhos. Por quê? Porque elas são cores puras. Se eu misturar uma cor pura com a outra, um vermelho com amarelo, eu tenho um laranja. Se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho um verde. Se eu misturar o vermelho com o azul, eu tenho um roxo. Então, as cores primárias são mais vibrantes, porque elas são totalmente puras. Elas não precisam ser misturadas com outras cores para existir. Outro conceito muito conhecido no design são as cores complementares. Existe um equilíbrio, assim como na gastronomia, né, da gordura com acidez, o doce com salgado, são sabores que se equilibram. E no design também as cores se equilibram. Quando você tem vermelho, pede verde. Quando você tem laranja, pede azul. Quando você tem roxo, pede amarelo. São as cores opostas. E por elas estarem opostas, elas se complementam. Quem aí lembra de um banco que tinha logo laranja e azul, e hoje em dia mudou para preto, né? Você acha que um banco, uma instituição financeira, vai colocar laranja e azul numa logomarca por acidente? É por pura ciência, sabe? São cores complementares. Alguns exemplos ali de designers com laranja e azul, roxo e amarelo, vermelho e verde. Tá, vou falar mais um conceito do círculo cromático, que eu acho que vai fechar para a gente trazer para o empratamento, que é o conceito de cores quentes e frias. Se o que está do lado oposto equilibra, se eu pego cor quente, ela tende a harmonizar mais com cor fria. Concorda? Então, beleza. Então, mais um princípio aí da teoria da cor, temperatura. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma paleta de cor
onde eu faço um degradê de laranja. Eu tenho aqui a cenoura, eu tenho o interior da cenoura um pouquinho mais claro e o purê um pouquinho mais amarelo. Então, quando eu declino o ingrediente no prato, eu também declino a sua coloração, trazendo uma paleta mais rica. E eu tenho um verde para equilibrar. E se eu tirar o verde? O verde realmente traz um frescor e contrasta, que equilibra. Perdão. Acho que eu apertei o botão errado. Então parece que está faltando alguma coisa. Eu volto com verde, dá uma leveza, dá um respiro. Outra paleta aqui também, um verde bem vibrante que a gente viu, né? E sem o verde. Dá um ar de deserto, né? Uma coisa, um terreno árido. Não que não possa ter um prato monocromático, tá? Mas acho que para ter um prato monocromático, você tem que explorar mais os 50 tons. Não só 2 tons. Aqui um exemplo de cor complementar, o roxo com amarelo. O chefe sabiamente fez ali um magre de pato com cereja e o amarelo do purê de batata. E eu falei de cores complementares, agora eu vou falar de contraste. Uma cor sozinha, ela representa uma coisa. Uma nota musical sozinha também. Dó é dó. Mas quando você vê uma escala, uma música, com várias notas juntas, você não percebe mais o dó. Você percebe a harmonia. Então, sempre que tem uma cor ao lado de outra, ela interfere na cor que está do lado. E o vendedor de ouro sabe muito bem disso. Geralmente, eles usam fundo azul profundo para fazer com que o ouro brilhe mais. É o mesmo ouro, mas se eu mudar a parte do fundo, ó, se eu botar verde, então parece que hoje não está valendo mais ouro, está valendo prata. Só pelo contraste. Então, aqui, ó, essa daqui é como se eu simulasse a cor do ouro, perto do azul, a cor do ouro perto do roxo, dá uma confusão visual, e a cor do ouro perto do verde some, praticamente, ele se dissipa. E é exatamente a mesma cor. Então, aqui estão os 3 exemplos. Aqui eu vejo nitidamente o que seria o dourado, e aqui o dourado se dissipa. Esse foi. E como é que eu trago isso para o empratamento? Se eu sei de cores complementares, eu sei que cores contrastam melhor, se elas forem opostas. Quando eu fui criar o menu do Aue em Trancoso, eu tinha essa louça azul. Foi bom, conheço de design. Azul, a cor complementar é o amarelo, é o laranja. É o laranja. Eu falei, vou fazer uma calda de maracujá nesse prato azul. E se o prato fosse diferente, ia ter o mesmo efeito visual? Prato vermelho, o prato já não salta mais aos olhos. Ele fica apagado. Igual o ouro no fundo verde. No fundo verde até que funciona, mas não dá o mesmo contraste do que no fundo azul. E uma coisa importante, a superfície que você vai servir, se a mesa é de madeira, se você vai servir numa toalha branca, também interfere na sua interpretação visual. Do lado direito, quando o prato está na mesa de madeira, eu sinto mais conforto, um ambiente mais familiar. No lado esquerdo, na toalha branca, eu já imagino algo mais sofisticado, mais elegante. Então, para vocês não saírem daqui perdidos, sem saber fazer o empratamento, eu trouxe 3 caminhos para a composição de vocês. Aquela imagem é do que não fazer, tá, gente? Mandei o chat GPT fazer para mim. Essa da cruz, eu vejo bastante, né? Botar uma cruz de cebolete, o alecrim em cima.
achando que vai salvar o empratamento, mas não um alecrim que vai salvar seu empratamento. Mas pode ajudar, se você usar ele da forma correta. Então vamos lá. Vou usar aqui minha prancheta para mostrar 3 layouts de empratamento. Linear é aquele tem um prato redondo, né? E o empratamento se concentra numa linha. Eu tenho empratamento radial. Por que essa linha é interessante? Existe um estudo da psicologia da percepção que a gente aplica ao design para saber onde o olhar humano passa. Quando você tem uma linha, você tem um caminho em que o olho já vai seguir diretamente por esse caminho. Então tem uma leitura rápida e imediata. Eu botei levemente na diagonal para poder não centralizar totalmente e pegar 2 pontos de deslocamento da regra dos terços. Outro empratamento é o radial. É aquele em que você tende a fazer curvas no prato. Ajuda muito com aquela espiral da sequência de Fibonacci, né? E por fim, empratamento em ilha. É aquele empratamento onde você coloca um elemento aqui, outro aqui, e outro aqui, muito visto em restaurantes gastronômicos, tá? Aquelas porções bem definidas no prato. Então, o linear ele funciona por causa da Gestalt, como eu falei. O radial conversa diretamente com a espiral de Fibonacci. E as ilhas é o que mais força você a ser preciso. Porque não tem como disfarçar. São 3 elementos, eles têm que estar impecáveis ali. E cada ingrediente tem que se justificar para estar ali. Você não pode colocar um ingrediente por colocar. Então, aqui alguns exemplos. Linear, uma linha de purê no meio, o radial e o de ilhas. Tem uma ilha de carne, de agrião e de cenoura. No próximo aqui, linear. Está bem definido esse linear aqui. O radial, um pouco mais complexo, mas ele tem bastante curva aqui. E o de ilhas, 3 elementos bem definidos, expostos no prato. Então, no final eu vou lançar o desafio. Memorizem esses 3 tipos de empratamento, tá? Vai fazer parte do desafio no final. Para além das estrelas de Michelin, a gente tem a estrela verde, o Green Guide e o Mira Azul como bússola para o futuro. O reconhecimento da sustentabilidade surgiu há 5 anos atrás, no Guia Michelin. Depois de 120 anos de guia, eles lançaram a estrela verde da sustentabilidade. Não substitui a estrela vermelha. Você pode ter um restaurante sem estrela vermelha. Desculpa, sem estrela vermelha. Mas com a estrela verde. Eita, fiquei sem voz. São sistemas independentes. Eu posso ter um 3 estrelas Michelin com estrela verde, ou 6 estrelas Michelin com a estrela da sustentabilidade. Esses são os 5 pilares da estrela verde do Guia Michelin. A origem dos ingredientes,
O produto rastreável, local, sazonal. Impacto social. Qual é o relacionamento do chefe com os fornecedores? A valorização dos pequenos produtores. A contribuição positiva para a comunidade. A eficiência energética. Se usa energia renovável, baixo consumo e a pegada de carbono zero, que em vez do hortifruti vir lá do Espírito Santo para a Bahia, trazer de uma horta da Bahia. A gestão de resíduos, faz reciclagem e compostagem, aí o Guia Michelin reconhecendo a compostagem, e o aproveitamento integral. A biodiversidade é o quinto pilar, que tem a ver com a proteção de espécies, cultivo de orgânico biodinâmico, apoio à agricultura regenerativa. Há alguns restaurantes com 3 estrelas Michelin e com a estrela verde, na França, na Espanha e na Dinamarca. Mirazur, Azurmente e o Noma. E vamos falar mais um pouco do caso do Mirazur, que é um caso que eu conheço mais de perto, onde eu pensei em desistir da gastronomia, mas felizmente eu sobrevivi, estou aqui para dar seguimento a esse conhecimento. O restaurante 3 estrelas Michelin, Estrela Verde, primeiro do mundo em 2019. Ele foi um dos primeiros restaurantes a ganhar o selo de zero plástico. O chefe é embaixador da Unesco para a biodiversidade e ganhou um prêmio que geralmente isso é dado para empresas, né? O B Corp. O primeiro restaurante 3 estrelas Michelin a receber esse selo, um selo também que valoriza a sustentabilidade. Por que o caso do Mirazur é tão interessante? Primeiro, o chefe tem cerca de 70% a 80% dos insumos da cozinha vem da horta própria dele e está a 5 minutos a pé do restaurante. Então você consegue sair do restaurante, caminhar e visitar a horta do chefe numa área aí aproximadamente de 5 hectares. Passa para ele ser o plastic free. E normalmente no restaurante que a gente trabalha tem saco a vácuo. O restaurante que a gente trabalha tem saco a vácuo, produção, funcionamento tudo em plástico. E sempre isso foi uma questão na minha cabeça para ver como solucionar esse plástico dentro do restaurante. Pote de inox com, não sei, eu tenho que colocar lá no numerador. Mas assim, tampas e não necessariamente seja plástico filme ou saco a vácuo, enfim. Ele tem, você tem ideia, o peixe chega no dia da pesca. Você pega o peixe pelo rabo, o peixe fica reto, ele não cai. E fica 3 dias na geladeira. Não tem o processo de saco a vácuo. Então é armazenamento em geladeira. Tampa de inox, né? Pote de inox, tampa de inox. O que é colhido 6 horas da manhã está no prato meio-dia e meio. Então, a gente ouvindo lá do Espírito Santo para a Bahia, a gente andar quilômetros e eu percebo que às vezes você recebe um tomate e para suportar essa viagem, ele é colhido verde. Então você tem um produto ali que não foi colhido no seu melhor. A agricultura biodinâmica, ela segue o ciclo lunar. Então, o chefe Mauro Colagreco desenvolveu um menu em que, no dia que a lua favorece as folhas, ele faz o menu com a folha sendo o ingrediente central. Quando o fruto está no seu maior potencial, ele faz o menu daquele dia valorizando o fruto, como o tomate. Quando a raiz está no seu maior potencial, ele faz lá o menu de raízes e, por fim, o menu de flores. Ou seja, a cada 2 dias o chefe muda o menu dele, em torno de 2 a 3 dias, que é o tempo que a lua passa em frente a um signo do zodíaco. Aí tá o menu folha, fruto, raiz e flor. O que eu acho bacana disso, não é que a agricultura biodinâmica é a grande verdade. É que o chefe se deu o trabalho de olhar para a natureza,
Olhar para fora para depois olhar para dentro. Igual o restaurante central, que tem o menu das altitudes. E esse é um guia novo, o Green Guide. Esse mês de novembro vai sair o número 1 do mundo, que é um guia que valoriza quem coloca o vegetal ou a fruta como elemento central do empratamento do seu prato. Então, para você ganhar um selo desse, tem que pelo menos ter 66% do seu prato, ou seja, 1/3, 2/3 do seu prato tem que ser algo vegetal. Então, é algo diferente do plant-based, que exclui a proteína. Esse não, ele valoriza o vegetal e não exclui a proteína. O número de restaurantes que eles avaliam, né? A coisa do... Eles dão, em vez de estrela Michelin, eles contam com rabanetes. De 1 a 5 rabanetes. Então, é a filosofia de você pensar primeiro no vegetal, primeiro na fruta. Depois, você compõe o seu prato com uma proteína ou com um grão, enfim, quer que seja. Então, aqui os 5 pilares do Green Guide. Eu treinei esse guide, porque geralmente eu falo guide, que é o sotaque francês. Meu chefe me corrigiu, não é guide, é guide. Também ali a proporção de vegetal no prato, o sabor e a criatividade do chefe, se ele usa o ingrediente integralmente, né, se ele faz aquelas variações do mesmo ingrediente, bebidas autorais sem álcool, local, se valoriza a sazonalidade do produto local, e se ele comunica isso no menu de forma clara, ele valoriza o vegetal e a fruta no seu menu. Então, em uma frase, o guia transforma os vegetais de coadjuvantes em protagonistas, premiando quem entrega técnica, beleza, compromisso ambiental no mesmo prato. Então, a conclusão da forma, cor e origem que a gente viu lá no começo. A forma, quando você usa a geometria que a natureza já oferece, você não está inventando, está revelando o que tem de belo na natureza. A cor, você pode usar clorofila intensa, os laranjas vivos, o roxo profundo, e essas cores só existem em alimentos que estão no pico. Não é aquele que está colhido verde, que chega verde na sua cozinha. E os alimentos no pico são sazonais, locais e frescos. E a origem. Quando você tem um aproveitamento integral, você valoriza a origem daquele produto. E quando você faz a compostagem, você fecha um ciclo do prato até a terra, da terra até o prato. Bom, esse é o desafio que eu falei. Podem pegar papel e caneta e anotar. Tá? Vocês vão escolher um ingrediente local. Vieram sem caneta? Eu tenho várias. Brincadeira. Bom, o desafio é o seguinte: escolher um ingrediente local, identificar o máximo de possibilidade daquele ingrediente. Você vai fazer pó, vai fazer suco, para fazer um molho dá até para fazer molho com redução de cenoura, suco de cenoura. Identificar essas possibilidades, escolher uma das 3 tipologias, linear, radial ou adilha. Vai fazer uma composição com mais outros ingredientes, pode ser 1 ou 2 ingredientes. Tirar uma foto, compartilhar e me marcar. Duda Ribeiro Chef, no Instagram. No próximo slides eu vou compartilhar o meu Instagram. Beleza, desafio. Gostaram? Tá tranquilo fazer isso? Mesmo no primeiro período, dá para fazer? Beleza. A professora falou que já vai lançar isso na próxima turma, esse desafio.
Ah, para você de mim. Beleza. De marketing, tá? Arroba Duda Ribeiro Chefe. E aqui eu termino com a frase do Mauro Colagreco, que é um tapa na cara, né? A cada vez que comemos, escolhemos o mundo em que queremos viver. Chefe Mauro Colagreco. Apresentado por Duda Ribeiro. Pontualidade britânica. Eu vou abrir para dúvidas e perguntas se alguém tiver. Perfeito. Tem 5 minutinhos? Tem. Muito obrigada ao FRJ pelo convite. A Ceci fez o contato direto comigo. Eu agradeço muitíssimo por tirar esse conteúdo de dentro. Se foi denso tirar isso de dentro de mim, mas foi maravilhoso o processo. Obrigado mesmo, de verdade. Na verdade, a inspiração, Duda está aqui com a gente, foi da professora Joyce, né? E chegou até mim e falou assim: como é que está a programação da semana acadêmica? E eu tenho uma sugestão. Duda Ribeiro. Valeu a pena, muito obrigada. Foi minha professora também. Excelente professora. Obrigado, viu, Joyce? Quem quer fazer pergunta, tirar alguma dúvida? Alguma coisa? Bem, a pergunta é sobre o Ox. Eu vejo como um elemento cultural inovador na cidade do Rio de Janeiro, mas pela parte artística, eu digo mais assim, divulgar o show. Mas eu entendo também que a cena gastronômica é bem forte e influente no processo do show. Eu queria entender melhor vocês, os pratos, as preparações também passam contando essa história, diversificado esse processo. Perfeita. O Roxy, ele conta a história do Brasil, da cultura brasileira, no palco. E a cozinha tem esse mesmo desafio de contar um pouco da diversidade gastronômica brasileira nos pratos. Então, a gente tem um frango com quiabo de Minas Gerais, tem uma salada com punks da Amazônia, milfolha de aipim, que é algo que os indígenas usam bastante, você vê em quase todos os estados brasileiros, enfim. A proposta do menu é exatamente essa. O menu é bem enxuto, não dá para contar uma história tão extensa quanto no palco, mas a gente selecionou a dedo pratos que simbolizem a nossa brasilidade. Principalmente valorizando produtos da nossa locais. Região e do nosso país, né? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Qual é o seu nome? Stephanie. Foi não. Qual é a sua pergunta, Stephanie? Você sempre quis ir para a França, ou foi uma oportunidade que você teve que você agarrou? Porque assim, eu tenho um desejo para a França, que é uma coisa assim, mas para mim parece uma coisa bem distante. Boa pergunta. O meu desejo era encantar através da gastronomia. E o respeito e a admiração e o carinho que o francês tem pelo produto me encantou igualmente. Então, foi uma paixão à primeira vista. Quando você vai num restaurante estrelado e vê como que eles tratam o ingrediente desde a hora que ele chega até o armazenamento, né? Tem uma câmara para peixe, uma câmara para laticínios, uma câmara para proteína, para não misturar os aromas, uma câmara de hortifruti. Então, assim, é um respeito no mais altíssimo grau. Eu falei, cara, eu tenho que estar com essa galera. Mais alguma dúvida? Então, você comentou que chegou o momento lá que estava na França da pessoa de justiça. Qual foi a energia, a motivação que veio na sua vida que você falou lá no Brasil? Eu não sei. Eu acho que fazendo essa palestra eu tenho mais clareza, porque para fazer essa palestra eu tive que buscar todo esse conhecimento aqui de dentro. Eu sempre dizia assim, até no Cordon Bleu, na primeira aula, eu falava, olha, meu sonho é ter um restaurante de frente para a praia, de costas para uma agrofloresta. E aí eu vi isso de uma forma muito distante, quase inatingível. Eu não tenho hectares, não sou rico, não sou herdeiro.
Então, mas construindo esse conteúdo, eu percebi que eu posso participar dessa energia transmitindo conhecimento. Acho que é por isso que eu persisti na gastronomia. Mais alguma pergunta? A Carly é professora de francês, já que a gente está falando da França, né? Ela tem um curso de francês para cozinha. Então, quem quiser se inscrever, ela vai distribuir uma divulgação do curso dela, que as inscrições se encerram segunda-feira. Então, não perca tempo. Se inscreve antes da segunda, que as aulas já começam na quarta. Obrigada pela oportunidade. Essa divulgação também está no perfil da gastronomia no Instagram. E já que a gente está no momento Jabá, né, eu vou fazer uma divulgação aqui também. Eu tenho como eu gosto muito do lado criativo, eu desenvolvi um agente do GPT para fazer a parte chata, que é a parte de ficha técnica. Um chefe de cozinha gosta de fazer, depois poucos gostam. Mas assim, o trabalho que eu fazia em uma semana, eu faço em um dia hoje com esse agente. Então, se alguém quiser acesso a esse agente do GPT, me manda um alô no Instagram do Ribeiro Chef. Eu vou enviar o link gratuitamente para vocês. Gente, mais alguma dúvida? Não, queria agradecer, chefe Duda Ribeiro, por você ter se disponibilizado aqui, conversar com a gente e apresentar os seus conhecimentos, né, que são super importantes, né? Ouvir de um certo aluno, né? Ele está dando o conteúdo da metodologia e percepção visual. É isso, né? A gente tem uma disciplina em parceria com a Escola de Belas Artes, que fala sobre metodologia e percepção visual. E às vezes alguns alunos vão dizer, mas isso é muito chato. Vejam o quanto é importante, né, essa disciplina. Vai fazer com que a gente abra o nosso conhecimento, que a gente tenha ideias, né, de uma forma organizada e disciplinada. Uma salva de palmas para o FRJ, esse festival que vai ter muito obrigado. Com essa palestra, a gente encerra a nossa Semana Acadêmica da Gastronomia. Né? Eu queria muito agradecer a todo mundo que veio, que participou, que colaborou, e agradecer principalmente a equipe do Festival de Gastronomia Sustentável da UFRJ, que acolheu a Semana Acadêmica da Gastronomia. Salva de palmas para essa galera. Entregue. Bom, agora o meu mestre de cerimônia me abandonou, tá tudo certo, mas agora a gente vai curtir um happy hour, a gente vai ter um DJ animando nosso final de tarde, início de noite, né? Eu acredito que o bar esteja aberto, então vamos curtir, confraternizar, interagir, tá bom? Muito obrigada.